Estamos de volta, pessoal. No vídeo anterior, nós estamos falando de Daniel, capítulo 11, que ele fala a respeito do bode, que é o Império dos Gregos, da divisão do Império dos Gregos em 4 dinastias, que ele chama de 4 chifres do bode, e depois ele começa a falar mais especificamente de 2 chifres que ele chama de Rei do Norte e Rei do Sul. Nós fomos seguindo essa história, narrando a novela entre Rei do Norte e Rei do Sul, até chegarmos ao ponto que Antíoco Magno se torna o rei do norte. Agora nós vamos seguir a partir daí. Então Antíoco Magno ele vai iniciar a 4ª Guerra Síria com o rei do sul, conforme a gente vai ver Daniel capítulo 11. O rei do sul será movido de cólera, sairá e pelejará contra ele, a saber, contra o rei do norte. Este porá em campo uma grande multidão, e a multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada, e o coração dele será exaltado. Ele derrubará miríades, porém não prevalecerá. Então, o rei do norte, após perder aquela guerra, na terceira guerra síria, ele ataca novamente o rei do sul. O rei do sul revida novamente nessa 4ª Guerra Síria entre Antíoco Magno e o rei do sul. Este rei do sul foi Ptolomeu Filopater, que reinou ali cerca de 200 anos antes de Cristo. Então eles vão se enfrentar e mais uma vez o rei do norte vai perder a guerra. Então eu coloquei aqui esse mapinha para tentar ilustrar para a gente essas 2 guerras. Ali em cima de Israel, Antíoco III, e embaixo Ptolomeu. E Israel exatamente no meio do conflito. Então dá para imaginar por que a Bíblia dá essa ênfase para os reis do norte e do sul, porque Israel fica no meio do campo de batalha. Enquanto isso, enquanto os reis do norte e do sul chifravam um ao outro, os romanos travavam suas guerras púnicas com o Império Cartaginês. Mas por essa época já começou a acontecer os primeiros conflitos entre a República Romana e os chifres do Império Grego, na conhecida Guerra Macedônica. A República Romana vai atacar ali o que a gente chamou de dinastia Antigônida. Então eles começam a já ter influência nos 4 chifres do bode. Isso é importante para nós. Chegamos onde nós queríamos. Porque no início dos vídeos eu disse que nós queríamos examinar o que iria acontecer ao final do reino dos 4 chifres do bode grego. E é exatamente isso que vai começar a acontecer agora, a decadência dos chifres do bode. Porque até então os chifres estavam duelando entre si, gregos com gregos. Mas agora vai aparecer um poder externo e os chifres vão começar a ser subjugados por esse poder externo, que é o poderio romano. Os romanos vão começar a conquistar os chifres um a um. A gente vai ver aqui aproximadamente as datas que isso acontece e depois eu vou voltar a falar a respeito disso e da característica que tinha o domínio romano. Vamos lá. Vamos seguir com Daniel 11:13. O rei do norte voltará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira e marchará ao cabo dos tempos, a saber, dos anos, com um grande exército e com muito material. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os violentos dentre o teu povo se levantarão para estabelecer a visão. Porém, eles cairão. Assim virá o rei do norte, levantará um terrapleno e tomará uma cidade bem fortificada. Os braços do sul não resistirão, nem o seu povo escolhido, nem haverá força para resistir. O que, porém, vier contra ele, fará o que lhe aprouver, e não haverá quem lhe possa resistir. Estará na terra gloriosa, e na sua mão haverá destruição. Esses acontecimentos que acabaram de ser narrados para nós por Daniel, são conhecidos como a 5ª Guerra Síria, que Antíoco Magno ele vai atacar o rei do Egito. E dessa vez ele vai ter êxito, ele vai vencer essa batalha. E, inclusive, a partir daí, ele vai tomar o território da Judéia, onde está Jerusalém, para o reino Seleucida. Daniel 11:17. Resolverá vir com a potência de todo o seu reino e entrará num acordo com ele.
dar-lhe-á a filha de mulheres para ele a corromper. Porém, ela não subsistirá, nem será para ele. Então, isso que se refere a Daniel é que Antíoco Magno ele vai dar a filha dele para o rei do sul, novamente tentando formar uma aliança ou algo do tipo. Essa filha é Cleópatra I. Cleópatra não é nome de rainha do Egito exatamente. Apesar de ela ser filha de Antíoco Magno, como ela foi dada ao rei do sul, ela passa a ter o nome de Cleópatra, seguindo com Daniel 11:18. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o opróbrio que por ele é ocasionado. Além disso, fará tornar sobre ele o próprio opróbrio. Então voltará o seu rosto para as fortalezas da sua terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Então é o seguinte, após essa quinta guerra síria, Antíoco Magno ele resolve atacar essas ilhas. Que ilhas são essas? São as que nós conhecemos hoje como as ilhas gregas, ali na região da Grécia. Então Antíoco Magno ele vai até lá atacar o que era antigamente a dinastia Antigônida. Porém, nessa época já havia um poder diferente nessa região, que era o poderio dos romanos. E Antíoco se dá mal nessa, porque ele vai perder para os romanos, na conhecida Guerra Romano-Seleucida. E não somente isso, ele não apenas perde ali nessas ilhas que chamou Daniel. E após essa derrota, Antíoco volta para o reino seleucida. Porém, os romanos vêm e atacam Antíoco no próprio reino dele. E novamente Antíoco perde na batalha de Magnésia. Então, aqui o vento mudou. O que ocorreu? Os romanos, que até então não tinham grande participação nos 4 chifres do bode, eles começam a aparecer como um poderio. E Antíoco, que se aventurou fora dos seus domínios, ele perde para os romanos no território onde hoje é a Grécia, a dinastia Antigônida, e mais do que isso, os romanos ainda atacam ele dentro do próprio Império Seleucida e o derrotam lá. Após isso, Antíoco ele não morre nessa batalha, ele vai atacar um templo persa e vai morrer, né, nesse saque desse templo. E o reino de Antíoco Magno se encerra por aí. Com a derrota de Antíoco Magno, o Império Seleucida é obrigado pelos romanos a firmar o Tratado de Apameia. A partir daí, esse Império Seleucida ele tem que pagar tributos aos romanos. Além disso, os romanos levam alguém da realeza cativo para Roma para garantir que esse tratado seja cumprido. Nesse mapa aí dá para a gente ver o aumento da influência romana na região após a derrota de Antíoco Magno. Antíoco Magno vai ser sucedido por Seleuco Filopater. Filopater, tendo dificuldade de pagar os tributos aos romanos, ele envia o tesoureiro dele a Jerusalém, que é Heliodoro, para trazer os tesouros do templo de Jerusalém a fim de pagar os romanos. Esse episódio é conhecido como a Caçada de Heliodoro. Quando Heliodoro volta, ele mata Filopater e assume o poder. Quem era o legítimo sucessor de Filopater era seu filho Demétrio, mas Demétrio estava cativo em Roma devido ao Tratado de Apameia. Então Heliodoro assume o reinado. Heliodoro, que não era filho da realeza, não era o legítimo sucessor. Aí vai aparecer a figura de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio era o filho mais novo de Antíoco Magno. E com a ajuda do rei de Pérgamo, ele derruba Heliodoro e assume o reino para si. Vamos ver agora como Daniel vai contar essa história para nós. Daniel 11:20. Depois, em lugar dele, se levantará um que fará a um exator passar pela glória do reino. Porém, dentro de poucos dias será ele destruído, não em ira, nem em batalha. Esse que se levantará é Filopater, e o exator é Heliodoro. 11:21. Em seu lugar se levantará um homem desprezível, a quem eles não havia dado a honra do reino, mas virá em tempo de segurança e com lisonja obterá o reino, que está se referindo a Heliodoro quando ele assume o reino. Com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele, e serão quebrantados também o príncipe da aliança. Aqui já começa a falar de Antíoco Epifânio.
Depois de feita com ele a aliança, usará de engano, pois subirá e se tornará forte, com pouca gente. Vou parar esse vídeo nesse ponto, quando Antíoco Epifânio se torna o rei do norte. Mas é importante a gente lembrar que nesse ponto da história, os chifres do bode já não são mais aqueles chifres poderosos de outrora. Eles se tornaram reis tributários de Roma. Isso é, eles têm que pagar cascalho para os romanos. No próximo vídeo, eu vou continuar falando a respeito de Antíoco Epifânio e vou falar sobre o pequeno chifre na visão de Isaac Newton. Aí a gente encerra esse assunto que já está muito estendido. Beleza? Qualquer coisa escreve aí, os comentários. Até a próxima.